Fala pessoal, grande abraço do professor Evaldo. Que bom estarmos juntos em mais um vídeo sobre história, não é? Aprofundando conhecimentos para os vestibulares, para o Enem, para os concursos públicos e para a vida, não é? Para as pessoas que curtem, que gostam, que se interessam por história. Vamos tratar aqui nesse vídeo de um tema muito relevante para as provas em geral, os vestibulares, que é a Grécia na Antiguidade. A Grécia lá na Idade Antiga. Vamos retornar um pouquinho lá pelo ano 600 a.C. para analisar a organização política da Grécia. Veja, política é uma palavra que deriva de polis. Quando falamos em Grécia na Antiguidade, nós não estamos referindo ao país Grécia que nós conhecemos hoje. Na verdade, é aquele mesmo território que nós conhecemos como a Grécia de hoje, e mais o litoral da Turquia e algumas regiões ao redor do mar Mediterrâneo. E um detalhe muito importante para as provas: a Grécia na Antiguidade foi marcada politicamente pela fragmentação política ou pela descentralização política. Grave bem isso. Não havia um país unificado. Havia um conjunto de centenas de polis. Essa palavra é essencial você gravar, anote aí, a polis era a denominação da cidade-estado grega. Cada polis era como se fosse um país do tamanho de uma cidade, porque cada cidade-estado, cada polis, era independente politicamente umas das outras. Por exemplo, algumas polis importantes da Grécia Antiga foram Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Éfeso e tantas outras cidades-estado. E cada uma delas, embora falasse o mesmo idioma grego e também comungassem da mesma religião politeísta, não é? Vários e vários deuses com formato humano, com características humanas, é importante ressaltar esse aspecto que é fundamental. Quando falamos então na Grécia Antiga, não havia uma unidade política, tá? A palavra polis, aí depois você vai aprofundar nos seus estudos, polis era cidade-estado, um país do tamanho de uma cidade. Então, por exemplo, quando um grego de Esparta ia até Corinto, uma outra cidade grega, o espartano era considerado estrangeiro, né? Eles eram culturalmente todos gregos, culturalmente, mas politicamente separados em polis, em centenas de polis, cidades-estado. Então, embora eles fossem descentralizados, divididos politicamente, a cultura grega era comum entre as polis. O idioma, a religião politeísta, antropomórfica, a ancestralidade. Os gregos todos se consideravam o mesmo povo, mas não o mesmo país, tá? Porque cada polis tinha lá a sua independência política, jurídica, militar e etc. Tudo bem? Desse conjunto de polis, as duas mais famosas e importantes, irmãs e rivais no mundo helênico, no mundo grego, foram as famosíssimas polis de Atenas, berço da democracia, e Esparta, a militarista, conservadora e xenófoba cidade de Esparta, naquele momento na Antiguidade. Beleza? Então, um aspecto relevante para você não esquecer. A grande marca política da Grécia Antiga foi a descentralização ou a fragmentação. Isso porque não havia um só país, mas um conjunto de polis na região da Grécia, polis, ou seja, cidades-estado, com independência política. Pequenos países. Embora não houvesse unidade política, lembre-se também de que havia unidade cultural. Eles se consideravam gregos culturalmente, mas estavam divididos politicamente nas chamadas polis. Bons estudos, abraços pedagógicos.